FM e Ariramba de Barreirinha FM. Exodontia ou extração é a remoção de um ou mais elementos dentários devido a diversos fatores. Cada vez mais, a saúde bucal se torna necessária numa abordagem multidisciplinar para que haja promoção, prevenção e reabilitação bucal. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rio Mar FM o cirurgião dentista e laser terapeuta da Sensomed Oncologia, Paulo Mourão. Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Rio Mar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Mar. Esse tema é muito importante de extração dentais, né? Como você falou, existem vários motivos que levam às extrações dentais. Extração dentais vai desde a infância, né, a perda dos dentes de leite, passando pelas extrações dentais com vários motivos que levam, né, principalmente a cárie, e outras indicações, como remoção de dente do juízo, que é o siso, né, e também passando pelo paciente oncológico, que deve iniciar o tratamento odontológico sempre antes de fazer a radioterapia ou quimioterapia. E em muitos casos também tem indicação de extração destes dentes também. Doutor Paulo Mourão, então fala pra gente quais são os principais fatores relacionados à perda dental. Os principais fatores relacionados à perda dental é principalmente a cárie, né, devido à má higiene bucal, e doenças periodontais. As doenças periodontais são doenças que afetam os tecidos que sustentam os dentes, né, fazendo com que esses dentes gerem mobilidade, e muitas vezes, dependendo do estágio dessa doença, às vezes esses dentes é como se ele saísse pelas mãos, né, às vezes você mexe tanto que ele fica tão mole, que às vezes ele acaba saindo mesmo, né, e nesses casos não tem mais indicação de manter. Em outros casos também tem a parte financeira, que às vezes a pessoa não tem condições de tentar manter aquele dente de boca e acaba perdendo por esses motivos. Mas o principal é a cárie e a doença periodontal mesmo. Agora, as extrações em crianças, doutor, ocorrem principalmente por conta da cárie, né? E também pela fase de trocas dos dentes de leite. Explica pra gente como funciona esse processo. Primeiramente, desde quando o recém-nascido começa a aparecer os dentes, a principal prevenção desses dentes é da mãe ou do responsável. Por quê? Porque a criança vai mamar e no leite tem açúcar. Então, geralmente, às vezes pelo cansaço das mães, aquilo outro, então essa criança acaba dormindo e não sendo higienizada a boca. E com o tempo vai gerar cárie de mamadeira, que a gente chama. E nesse caso, em muitos casos, além desses, esse dente acaba sendo perdido pela má higiene bucal do responsável, até porque a criança ainda está em fase de aprendizado. Então, por isso é importante que a mãe, o responsável, o pai, né, dependendo de quem cuidar da criança, sempre desde cedo já comece a higienizar esses dentes, com o objetivo também de quê? De que essa criança comece a se familiarizar com a higienização e cresça já fazendo aquilo, movimento de escovação, de varredura, como algo normal, não perdendo o dente antes do período certo. E outro ponto são a fase dos dentes perdendo o normal, de forma fisiológica, né? Cada dente tem sua idade ideal para ser trocado. Justamente com o quê? Com o objetivo de manter o espaço para o dente permanente. Então, geralmente a troca dos dentes começa na fase de 5 anos e meio aos 6 e termina aos 12 anos. Essa é a fase fisiológica da perda normal dos dentes. E outro ponto é a cárie, né, como foi explicado anteriormente. E nós estamos também ao vivo pelo Facebook, aqui na nossa live. Você pode deixar o seu questionamento, a sua dúvida. A gente traz aqui também para o doutor Paulo Mourão. Obrigado a todos que nos acompanham já pela live. Doutor Paulo, até sobre esse assunto que o senhor falava, eu imagino, e isso é uma questão apenas de suposição, mas de que os pais, justamente por saberem que o filho vai perder o dente, vai nascer outro, dão a devida atenção, talvez, por esse motivo. E aí eu já quero emendar uma outra questão. A gente falou das crianças e dos recém-nascidos, mas quando você chega na fase adulta, tem também os sisos ou aqueles chamados dentes do juízo. Por quais motivos é indicada a remoção deles? Tá, primeiramente, a parte da criança, né? Muitos pais têm esse pensamento, que a criança não vai perder aqueles dentes, então acaba não se preocupando, deixa perder o dente, quando nascer permanente a gente cuida. Não é bem assim. Esses dentes são importantes. Se você perder esse dente antes da idade correta, aquele espaço que era do permanente acaba se fechando. Então pode acontecer com que o dente permanente não nasça, ou seja, ele fique incluso, ou então quando ele aparecer em boca, ele apareça fora da posição e fique torto, né? Então por isso o objetivo de manter esses dentes na idade correta, além da estética e da parte funcional, ou seja, para a criança comer de forma correta. Se ela perde o dente antes, ela não vai conseguir mastigar, isso vai interferir na alimentação dela também, né? Em relação ao dente do juízo, que é o siso, né? A maioria dos dentes do juízo, o siso, a indicação é remoção. Por quê? Existe uma teoria
que esses dentes, na verdade, eles são resquício da evolução do ser humano, ou seja, antigamente o ser humano comia alimentos duros, vários tipos de alimentos diferentes de hoje, então ele tinha aquele dente justamente na mastigação. Com o tempo, com a evolução, a nossa alimentação hoje praticamente está quase pastosa, até mesmo no negócio de fast food, essas coisas. Então esse dente, ele está se tornando, praticamente tem gente que tem um, tem gente que tem dois, tem gente que não tem mais nenhum dente de juízo, né? Então, ou seja, isso é uma teoria da evolução. Mas por que a indicação da remoção deles? Justamente por isso, por falta de espaço na boca, né? Que a mandíbula, os ossos da face, elas terminam o crescimento e esse dente aparece depois. Então, pela falta de espaço, muitos deles não vão aparecer em boca, vão ficar incluso no osso, né? Ou então aparecer uma parte dele, e isso vai dificultar a higienização, né? Essa higienização, como não vai, é difícil de ser feita, vai gerar vários problemas. Pode cariar o dente do lado, pode gerar cistos, né? Às vezes pode gerar abscesso, às vezes pela falta de espaço pode entortar os outros dentes. Então, a maioria dos casos, a indicação é remoção. Claro que existe em outras situações desse dente ser mantido em boca. Quando? Quando desaparecem totalmente em boca, quando eles estão participando da mastigação, né? E quando o paciente ou a pessoa consegue higienizar de forma correta, aí nesses casos, preconiza a manutenção deles, né? Mas a maioria dos casos a indicação é remoção mesmo, né? Até porque tem alguns efeitos colaterais que a gente observa que as pessoas reclamam que é dor de cabeça, algum tipo de dor, isso também interfere? Sim, esses dentes geralmente eles geram dores de cabeça, dores de ouvido, né? Às vezes até dores musculares. Tem alguns casos que o rosto chega a inchar, gerar edema, drenar pus, né? Então, por isso a indicação de remoção desses dentes mesmo, né? E, geralmente, também quem usa aparelho ortodôntico, né? Uma das primeiras coisas que o ortodontista faz é solicitar a remoção deles para ter espaço em boca. Doutor, e quais são as indicações e cuidados voltados aos pacientes oncológicos? Em quais casos é necessária a extração? A indicação dos pacientes oncológicos, principalmente que paciente de cabeça e pescoço que vai fazer radioterapia, né, ou às vezes quimioterapia, que tem alguns quimioterápicos também que podem interferir na parte bucal, é justamente, primeiramente, vai com o oncologista, com o médico, né, e passar com o cirurgião dentista. Por quê? Todo tratamento odontológico deve ser feito antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico, com o objetivo de quê? De gerar complicações, né, principalmente porque o paciente que faz radioterapia, né, pega radiação na parte de cabeça e pescoço, é como se a diminuição, como acontecesse uma diminuição da oxigenação dos ossos nessa região. Então, quando esse dente, precisou extrair o dente depois da radioterapia, aquela região ali, quando você remove o dente, tem que existir o quê? Uma cicatrização óssea ali. Então, se não tem oxigenação ideal, vai acontecer algo chamado osteonecrose. É como se não chegasse oxigênio ali, não tivesse cicatrização, como se aquele osso quebrasse fácil, né? Gerasse uma lesão muito grande e difícil de tratar. Então, por isso que o paciente oncológico deve passar primeiramente com o dentista para avaliar, para ser feito tratamento, tudo antes da quimio e da rádio, né? Para evitar complicações futuras, ou então mesmo, em alguns casos, que já aconteceu também, de gerar abscesso e ter que parar o quê? A rádio e químio para ir com o dentista e se tratar, ou seja, interrompendo o tratamento médico, né? E atrasando o tratamento do paciente. Por isso tem que ser sempre antes. E doutor Paulo Mourão, para a gente finalizar, as escolas de ensino infantil tem muito disso, de ensinar as crianças a escovar, mas tem muito adulto que não sabe escovar. Então, explica para a gente, para o nosso ouvinte, como deve ser feita a higienização bucal e por que ela é tão importante. Tá. A higienização bucal, né, como eu falei um pouquinho antes, deve ser feita desde o recém-nascido, né? Usando a mãe, uma gaze ou uma fralda molhada para higienizar, mesmo sem dente, para remover aquele resto de leite. Conforme vai aparecendo os dentes, usando as escovas ideais, de cabeça pequena, né, bem macia, fazendo movimentos de bolinha na criança, né? A utilização de flúor, sempre após os 3 anos, não é que não possa usar o flúor, é porque a criança não sabe cuspir. Então, como ela não sabe cuspir, ela vai engolir aquele flúor e vai gerar um outro problema, chamado fluorose. E conforme a idade vai aumentando, vai melhorando também, cada idade, até se tornar um adulto, tem umas indicações ideais para escova. Até porque você não vai colocar uma escova de adulto na boca de criança que não vai dar, né? Então, a indicação é justamente essa, sempre cabeça pequena e com cerdas arredondadas e macias para criança, né? Fazendo movimento de bolinha.
para o adulto, já é uma escova um pouquinho maior, mas também, geralmente, de preferência, sempre cabeça pequena, sempre macia, para não machucar a gengiva, e fazendo um movimento de varredura, como se estivesse varrendo o alimento para fora. E a importância também do fio dental, né? Justamente com o quê? Porque a escova, às vezes, ela não vai conseguir remover todo o resto de alimento. E o fio dental, ele consegue entrar em regiões, às vezes o dente tortinho, e você consegue entrar e remover aquele resto de carne, aquele resto de alimento que ficou lá, né? E a importância da saúde bucal é justamente o quê? De manter os dentes em boca, né? Aquela ideia de que nós tínhamos, que quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo os dentes, né? Essa ideia é errada. A ideia correta é de que devemos envelhecer com os nossos dentes, por vários motivos, sejam motivos funcionais, de mastigação, seja motivo de estética, e seja até mesmo para manter o nível ósseo da gente. Então, a saúde bucal é de extrema importância, né? E como diz a própria OMS, né? A saúde, de certa forma, começa pela boca. Se você não tem saúde bucal, você não tem saúde geral, né? Exatamente. Só queria contestar aqui os fabricantes de escova, né? Porque são os grandes. médicos recomendam que não é para usar as cerdas duras ou duras, médias. e eles tacam aquele escovão para as pessoas acabarem com a gengiva, inclusive, né, doutor? Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas dicas, né? E também pelas informações da saúde bucal, porque a boca é a porta de entrada, né? Da receptividade às pessoas, né, doutor? Eu que agradeço, né? Justamente por poder colaborar com um pouco das orientações de saúde bucal, né? Justamente com o objetivo que a gente preconiza hoje, tanto na ciência quanto na saúde, é o quê? A prevenção, né? Então, todas as dicas que a gente consegue levar adiante, né? Essas dicas são de extrema importância, porque através da prevenção, você evita inúmeros problemas futuros, né? Com um simples gesto, uma simples escovação, tratamento simples e barato, né? Você consegue prevenir vários problemas futuros. Jornalismo com credibilidade. Obrigado a todos também que nos acompanharam pela live, que vai ser encerrada nesse momento. Compartilhe essas dicas também, mostre para os seus filhos, né, para quem está na sua casa, para saber um pouquinho sobre essa prevenção, sobre os cuidados com os dentes. E agora a gente vai falar sobre política, porque hoje o ex-presidente Lula foi denunciado por receber